paz do Senhor, meus irmãos. Uma ótima tarde com início de noite. Voltando aqui novamente para fazer um vídeo, para estar enviando uma palavra de esperança para os nossos corações. Antes de nós dar início a esta palavra, eu quero fazer uma oração para pedir a Deus que Deus venha te abençoar, te fortalecer, te animar e te dar graça para você permanecer como servo de Deus na presença do Senhor, tá bom? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui esta tarde, para Deus abençoar os teus filhos que estão do outro lado, que vai nos ouvir este vídeo. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles, que eles venham alcançar do Senhor as bênçãos do céu, que o céu se abra em direção aos vossos lares, os vossos trabalhos, aonde quer que eles estejam agora. Eu quero pedir uma bênção para os teus filhos, Deus. Em nome de teu Filho amado Jesus, eu te agradeço por esta tarde de estar aqui na tua casa, na tua presença, para Deus gravar este vídeo, para assim passar para os teus filhos. Deus, que a tua promessa permanece sobre a nossa vida. É o que eu te peço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos, estamos mais uma vez de volta para, juntamente com você, neste vídeo, deixar uma palavra de conforto para os vossos corações. E a palavra que eu quero deixar para vocês está aqui no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo de número 9, que diz assim, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim: E quando dizia isto, vendo a eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, da mesa há de vir, assim como para o céu o viste ir. Só esses 3 versículos para a nossa meditação. Queridos irmãos, aqui estamos falando sobre quando Jesus ressuscita. Ele, aqui neste capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nos mostra que Jesus, após ter ressuscitado, ele aparece por 40 dias a alguns irmãos, por testemunha vivo. Irmãos, e Jesus apareceu aos seus discípulos. Nesta passagem nós iremos encontrar Jesus dando as instruções finais do que eles deveriam fazer após ele subir. Então, irmãos, alguns deles ali estavam, perguntou Jesus se era naquela época que seria restaurada a Jerusalém. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, disse assim: não é necessário você se preocupar com o tempo ou com as estações, pelo poder que Deus ele deu para estabelecer tudo. Então, a preocupação de Jesus ali naquele momento não era sobre templo, não era sobre a restauração das coisas da terra. Ele estava ali preocupado com a sua obra dali para frente. E ele aconselha os seus discípulos
a ficar em Jerusalém, ou a voltar em Jerusalém, porque eles não estavam em Jerusalém. Quando Jesus aparece e eles passam as instruções para eles, Jesus chama eles ao Monte das Oliveiras e ali começa a instruir os seus discípulos. E finalizando a instrução de Jesus, Jesus começa a subir, começa a ser elevado ao céu. E a Bíblia diz que os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, se presenciou daquilo que estava acontecendo, da subida de Jesus. E quando, numa certa altura, ocultava-se que os seus olhos viessem a ver a Jesus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, aparecem dois varões vestidos de brancos, que aconselha eles, e disse para eles: varões galileus, por que estás atônito olhando para cima? Este mesmo Jesus que os seus olhos viram subir, é o mesmo Jesus que também há de vir buscar o seu povo. Então, irmão, a esperança da igreja é que um dia Jesus volte a buscar a sua igreja. A nossa esperança é esta: que Jesus volta breve para nos levar para a sua glória. E aonde ele estiver, estejamos nós também. Irmãos, Jesus estava no Monte das Oliveiras, e Jesus aconselha aos seus discípulos e disse para eles: olha, retorna vós. Quando eles façam essa pergunta, se Jesus iria restaurar a Jerusalém, no versículo 4 disse assim, no versículo 3, ao quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles também, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse eles: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este templo, o reino a Israel? Versículo 7, disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei-me testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. Então, Jesus passa as instruções. João batizou com água, mas eles receberiam o batismo do Espírito Santo para ter força, para ser encorajado, para caminhar, para viver e não desanimar. E Jesus falou para eles assim: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, nós temos esta promessa é nossa também. Jesus lançou essa promessa ali quando ele subia. Os apóstolos estavam preocupados com o templo, e eles fazem essa pergunta, e Jesus fala: não se preocupa com isso, vamos se preocupar com outra coisa, com o Espírito Santo, vamos nos preocupar a ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmão, esta é uma promessa para nós, e esta promessa chegou a mim e a você. E através dessa promessa, a Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando ele foi elevado ao céu. E agora eles caminham, eles voltam para Jerusalém, espaço de um dia, caminhando para chegar na cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém eles se colocaram ali, fizeram eleições para compor a quantidade dos apóstolos, como Matias foi eleito apóstolo ali na eleição que teve. Então, irmãos, eles ficaram no aguardo. Então somos como nós, que nós vivemos, que nós aqui que estamos em meio a uma pandemia terrível, tempos fechados, mas nós estamos aguardando esta promessa. A promessa de Deus será sobre as nossas vidas. Então, esta tarde eu dirijo a você, meu irmão, que vai ouvir este vídeo. Eu quero dizer para você, fica na posição que Deus te chamou. Não saia da posição, permanece no seu lugar, porque no momento certo, Deus vai chegar com a sua promessa sobre a sua vida. Esta é uma palavra de ânimo para o seu coração, uma palavra de fé. É o que eu disse aqui na terça-feira passada, fé é aquilo que nós não vimos, mas acreditamos que vai acontecer. Então essa é a palavra que eu trago para você esta tarde, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra que você possa erguer a sua cabeça esta tarde e tomar posse da sua vitória. Eu decreto a vitória na sua vida, eu decreto a vitória na vida da nossa congregação, eu decreto a vitória na vida da minha família, eu decreto a vitória na sua família, através do poder da palavra de Deus. Então ficai-vos em Jerusalém, que até do alto serei revestido do poder do Espírito Santo. Depois que receber o Espírito Santo, serei as minhas testemunhas em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, depois da Judéia, depois em Samaria, e vai indo até os confins da terra. Esta é uma palavra para você. Receba esta tarde em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te glorifico e te exalto o teu nome, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu esta tarde, de poder estarmos aqui reunidos na tua presença. Deus, eu te louvo e te glorifico por mais esta oportunidade e por mais esta palavra que o Senhor nos dá para nós esta tarde. Deus querido, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que vai ouvir esta mensagem, ó Deus, aonde quer que eles estiverem, no seu trabalho, em sua casa, ó Deus, em sua sala, sentado em sua poltrona, aonde quer que eles estejam, que as tuas bênçãos sejam sobre as vidas deles, que eles não saiam da posição. É o que eu te peço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.